Pessoal do quinto período, prezados, boa tarde, tudo bem por aí? Sara Santos Vilela, muito prazer, Sara, Patrícia, sejam todos bem-vindos, né? A gente não conhece vocês ainda, a ideia e a vontade era de estar olhando nos olhos agora para iniciar, mas estamos com bastante entusiasmo também para começar dessa maneira, né? Na esperança de que logo isso possa se resolver e a gente está presencial no laboratório, realizando as nossas atividades práticas. Bom, deixa eu só ver aqui, eu coloquei para gravar, tudo tranquilo. Pessoal, primeiramente, quem que é o representante dessa turma? Pode se apresentar aí, por favor? Eu vou guardar o nome aqui. Está por aí o representante ou alguém que saiba da notícia? Pode escrever aí para mim, por favor. Matheus Canguçu. É o Matheus Canguçu, né? Deixa eu colocar aqui. Bom, muito bem. Nós estamos com 55, né? Parece que eu estive dando uma olhada lá no Moodle e eu vi 79, eu não tenho certeza disso, porque eu também vou estar com vocês no sétimo período, e estou agora, então, com o sétimo período, na disciplina de implantodontia prótese, né? Então, eu não sei se foi a turma de vocês, que eu dei uma olhada ainda hoje, mas vi 79, né? Deve estar chegando mais gente aí ainda. Bom, nós vamos estar trabalhando com vocês a disciplina de prótese fixa, né? A gente vai filosofar um pouquinho nesse início, apesar que a gente já colocou algumas coisinhas lá na apresentação da disciplina, mas eu gosto de fazer muito isso, eu faço todo o primeiro dia de aula presencial, para que possa, talvez com argumento, trazer vocês para o nosso lado, quando eu falo, lado da prótese fixa, né, da especialidade. Essa fala, eu repito ela já faz alguns anos, gostaria de não repetir, mas a prótese fixa das especialidades de odontologia do graduando talvez seja a disciplina que o aluno menos gosta, né? Chega lá no no oitavo período, na hora que vai para a clínica achando ruim, né? Porque a gente costuma falar que é a disciplina do detalhe, né? A disciplina que precisa de muito adestramento manual, mas ao contrário, se isso serve de reforço, eu percebo que aqueles alunos que despontam na prótese fixa, normalmente as outras disciplinas, ele também o faz da mesma maneira, ou seja, é um aluno bom. Então, uma vez que você tenha paciência para dominar a prótese fixa, o resto fica tranquilo, teoricamente, né? Para que possa estimulá-los a gostar da disciplina, eu também trago alguns relatórios, algumas informações que eu acho prudente. É a disciplina, ainda hoje, mais cara da odontologia, os procedimentos em si, né? São os procedimentos realizados dentro da odontologia mais caros. Então, que isso possa tornar atrativo para vocês, né? E outra coisa, né? Eu sempre brinco com os meninos, todo ano eu falo assim, que de cada 10 pacientes que sentam na sua cadeira, 11 necessitarão de pelo menos uma prótese unitária, né? Para vocês terem uma ideia, no universo de 200 milhões de habitantes que nós temos no Brasil, aproximadamente pacientes com potencial ou com necessidade de fazer prótese, nós temos aproximadamente ainda 90 milhões. Isso aí, nesse universo, é quase 50%, é quase a metade da nossa população, né? Boa tarde, Luiz Emílio. Então, que isso possa servir de estímulo para vocês, né? Que isso possa servir de estímulo para que vocês gostem, procurem se apaixonar verdadeiramente, como nós, pela prótese, né? Ela é uma área que nos traz muita alegria, né?
Eu brincava com o professor Ronaldo, às vezes nos corredores da vida, porque a hora que ele via a gente passando, ele falava assim, ó, lá vem o pessoal da prótese, lá vem os radicais. Eles metem a broca no dente e desgasta tudo. Olha lá, olha lá. Eu falo que nada, Ronaldo, nós não somos assim, não. Nós somos a esperança, a alegria do paciente, porque o paciente, quando tem um dente perdido, ou quando tem um dente com envolvimento de quebra, de cárie muito grande, e que nenhuma outra especialidade pode dar uma resposta, pode repor, chega a nós da prótese e fala para ele assim, não, nós vamos colocar um dentinho artificial aqui, vai funcionar como o seu, e fazemos o paciente voltar a sorrir novamente, né? Pode ser um dente ou pode ser todos os dentes da arcada. Então, eu acho que a gente tem que olhar dessa maneira, né? Então, realmente é uma área muito gratificante por isso. Tenho certeza que os senhores passarão por momentos de emoção forte, não só aqui na nossa clínica escola, mas nos consultórios de vocês, quando você repor uma prótese que possa devolver todos os dentes para o paciente e ver a emoção dele ao olhar no espelho e ver todos os dentes reposicionados, né? Um paciente que se apresenta mutilado. Então, por que essa minha fala? Para que isso sirva então, de reforço para você cuidar dessa disciplina, dessa área. E isso é importante no começo. Tudo que a gente começa bem, né? A gente tem grandes possibilidades de terminar bem, né? Ou de começar a pegar gosto. Porque o que eu vejo, e isso vocês vão concordar comigo, quase tudo na vida, quando você tem dificuldade para realizar qualquer procedimento, você começa a pegar aversão, né? E na maioria das vezes isso acontece porque você não tem domínio, porque não estudou bem, porque não realizou bem. Então, é começar do começo, né? Começar do começo. É meio redundante, mas, ou seja, é no início. Porque quando você começa a fazer tudo direitinho, que coisa mais gostosa, né? Quando você está se preparando para uma prova, e ao final, quando você termina, você tem aquela noção de que está sabendo tudo. Isso não é muito bom? Quando você sabe, não tem essa história de deu branco. Dá branco quando, na verdade, o conteúdo ou aquilo que você pré-determinou a fazer não está ainda gravado, não está sabendo o suficiente. Porque à medida que você sabe fazer, que você tem domínio, não tem essa história. E a coisa fica prazerosa porque resultados positivos irão chegar, né? Você faz o procedimento ali, faz um provisório, faz uma coroa, fica bonita, você vai para casa, senta, toma aquela cerveja tranquila, né, de missão cumprida. Ao contrário de que se faz um provisório meia boca, fica com preguiça, põe o provisório na boca do paciente, né, fala, mas isso aqui tá ruim. Você mesmo como profissional já vê, né, vai para cá, manda o paciente embora, né, porque tá em cima do horário de outro paciente ou porque não tem mais saco. Aí à noite, a chance de você sonhar com esse provisório vindo te pegar é muito grande. Telefone toca, você fala, é o paciente, o dente caiu, o dente caiu, o dente caiu. Você fica sonhando com isso, né? Quando você faz as coisas erradas, é muito assim, né? Você fica pelo telefone, toca lá, a todo momento você pensa que se trata desse problema que você falhou, né? Credo, socorro. Mas é meio por aí, né? Você vai ver na prótese assim, você faz aquele caninho, aí o caninho vem à noite te abraçar, querer te pegar, você faz aquele caninho muito grande, muito vestibularizado, né? E o contrário é verdadeiro, quando você faz tudo certinho, é muito bom, muito gratificante, né? Eu falo que não tem coisa melhor no consultório do que você receber paciente indicado por outro, né? Cerveja faz até mal, então, né? Com certeza faz. Nem tome. Se você saiu do consultório. Eu falo, eu tô brincando, gente, mas é muito. Dá para extrapolar muito essas situações para o consultório. Eu esqueci o que eu ia falar. Me perdi. Mas depois eu lembro. Mas é muito importante, então, você vigiar todas essas situações. E por que eu estou usando toda essa fala? Não é para assustá-los, é para justamente trazer para o meu lado, para vocês. Prótese é assim, no comecinho não vai dar certo, mas faz uma vez, duas vezes, 350 vezes, não tem problema, repete o preparo lá, né? Para quê? Para que saia bem. Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu, quando vim fazer, eu estou 30 anos na escola.
Meu registro lá é de abril de 90, para vocês terem uma ideia, né? E quando eu cheguei para fazer odontologia, eu já trabalhava com prótese, já há alguns anos. Eu comecei a trabalhar com prótese dia 9 de agosto de 1974. Faz tempo, né? Comecei garoto em um laboratório de prótese, trabalhar assim, eu sempre falo, né? Eu cheguei no primeiro dia, eles me deram uma vassoura, dessas vassouras, não é piaçaba, eu esqueço o nome dessas vassouras amarela grande, e o dono do laboratório chamava Heinz Jacobsen, no alemão. Ele e o outro chamava Aníbal Matos. Me deram a vassoura e falaram, todo dia, faltando 15 para 6, varrer laboratório. Quer dizer, o primeiro serviço foi esse, né? Mas, de lá para cá, o que eu queria falar? Quando eu cheguei em odontologia, eu vim fazer odontologia em 89. Falei, eu vou deitar e rolar, né, na área de prótese, já trabalho. Mentira, deu um baixo astral danado, porque fazer a prótese em modelo de gesso é uma coisa, fazer, né, a prótese laboratorial, que é o técnico em prótese que faz. Daqui a pouco a gente define isso direitinho para vocês, que vocês fazem uma confusão com protético e protesista. Já vamos falar. Protesista é o dentista especialista em prótese. No meu caso, eu fiz especialização e sou protesista. E protético é o técnico que faz o curso a nível de 2º grau e trabalha no laboratório fazendo a parte protética. A parte protética no paciente, quem faz isso é o protesista, então um dentista especialista em prótese, certo? Mas, enfim, eu achei que ia dominar, e as dificuldades da boca, a gente trabalhar sobre um modelo de gesso que não tem língua, não fala ai, planta bananeira, vira de ponta cabeça para lá e para cá, é uma coisa, na hora que você vai para a boca, preparar um dente distal de 2º molar, fazer um término cervical, vocês verão. Mas, enfim, eu falei, poxa vida, mas quando eu entrei em odontologia, eu já sabia que queria essa especialidade. E aí frustrei um pouquinho, porque encontrei um grau de dificuldade grande. Mas aí o que eu fui fazendo? Persistindo. Que é isso, eu acho que essa é a palavra-chave para vocês, tá? Nesse começo, se encontrar dificuldade, persistir. Que o honorário, daquilo que eu falei, possa servir de estímulo. Com certeza, não precisa acreditar no professor Sidney. Pergunta para os colegas que já formaram, quais procedimentos aparecem com maior frequência nas clínicas. Perguntem isso para eles. E quer outra coisa? Ao próximo de formar, fala nessas clínicas por aí que você gosta de prótese. Não precisa nem falar. Pode ser até mentira. Fala que gosta de prótese e que quer ir para uma clínica para fazer prótese para você ver. O tanto de oferta e de procura desses profissionais, né? Porque, na verdade, a maioria, por falta de preparo, né, ainda sai não querendo muito fazer. Então, é muito importante. Então, que isso sirva de estímulo. E se você, no seu consultório ali, não fazer, o colega do lado ou de frente vai fazer. E essa receita para o seu consultório você vai perder. Então, que essas coisas possam servir de estímulo. Então, vamos trabalhar com paciência, vamos repetir no laboratório se for preciso. Na clínica é a oportunidade de vocês aprenderem, para que vocês possam chegar fazendo as próteses básicas no consultório. Porque isso, com certeza, vai aumentar, vai melhorar muito a receita do seu consultório, e o gerenciamento de toda a estrutura odontológica que você tiver. Tudo bem por aí? Alguma pergunta, alguma colocação? Fiquem à vontade. Hoje é dia da gente andar meio folgadinho, pode abrir o microfone, perguntar, se surgiu dúvida, nessa questão aí do que o protético faz, quais as competências, né? E as competências do dentista protesista, certo? Esse recado, eu gosto muito de falar, falo todo ano também, principalmente para as mulheres, porque a gente percebe que a mulher, ela tem uma habilidade manual intensa, grande, né? Isso é tão verdade que as montadoras de automóveis, né, os detalhes de interior de carro, essas coisas, a maioria dessas grandes empresas são mulheres que estão à frente.
dessas situações devido à capacidade, à acuidade visual, o bom gosto, né? A percepção de detalhes. E isso se faz muito necessário na prótese, né? Mas as mulheres, por incrível que pareça, são minoria na especialidade, né? Eu ainda sempre falo isso também, eu brincava com o professor Sartori uma época, né? Eu falava, mas Sartori, mas por que será, né? Que as mulheres são tão habilidosas e chega na prótese, é minoria. Normalmente se destaca mais os meninos, os homens. Aí um dia eu estava vendo, ele falou isso comigo, eu falei, você sabe o que é mesmo? Ele falou, você prestou atenção que as mulheres, elas não, o pavio é muito curto? Um homem lá no laboratório, você manda repetir o procedimento 3, 4 vezes, 5 vezes, o menino às vezes fecha a cara para você, mas repete. A menina, você só consegue fazer isso umas 3 vezes. Na terceira vez, ela já roda a baiana, já chora e fala que não vai fazer mais aquilo, vai abandonar o curso, não sei o quê. Então, na verdade, elas apelam mais facilmente. Então, que essa fala sirva para vocês. As mulheres protesistas que eu conheço, coloca a gente no bolso. Tal a facilidade e a capacidade que elas têm para fazer os preparos e tudo mais. E a percepção dos detalhes, tá bom? Então, que essa minha fala não é para assustá-los ou assustá-las, principalmente. É para trazer do nosso lado, que vocês gostem e que a gente comece modificar essa situação, certo? Porque com certeza prótese você terá muita para fazer no consultório. Ok? Alguma pergunta, alguma coisa? Que aí nós vamos nos slides aqui. A gente vai repetir um pouquinho o que passou na apresentação. A gente falou lá, mas só para vocês situarem, nós teremos 2 aulas teóricas por semana e 4 aulas práticas. Eu estou passando essa fala como se a gente estivesse trabalhando no período normal, presencial, né? É claro que nesse primeiro momento nós só vamos trabalhar remotamente, né? Aqui, online, tá bom? Mas quando a coisa estiver caminhando, ou a gente repondo, como eu estou iniciando a semana que vem, eu vou estar repondo as atividades práticas para o pessoal do 6º, que fizeram o 5º período. Então, a gente vai estar repondo, né? Devemos bater palma para essa atitude da Unifenas, por estar possibilitando que vocês refaçam, né? Nós temos 2 meses aí de aulas intensas repondo esses conteúdos, né? Quanta gente aí fora, a semana passada mesmo eu encontrei um aluno, que foi aluno nosso aí, transferindo para outra escola, para a escola federal, falando que ele já perdeu 1 ano e que não tem previsibilidade ainda da coisa se acertar, né? E elogiando demais a nossa Unifenas. Ele falando para mim, é muito gratificante isso, né? Pelo tempo que ele teve aí, ele chegou a fazer algumas aulas do 5º período comigo, né? E ele comentando isso, falando incisivamente da qualidade nossa da Unifenas. Mas, enfim, a gente vai trabalhar, então, 2 aulas teóricas e 2 práticas por semana, né? Em 2 momentos. Material para as aulas práticas, principalmente os dentes naturais, né? Que eu vou precisar e eu vou citar novamente. Se tiver alguma dúvida, perguntem, para que a gente possa chegar lá no momento oportuno, ou seja, a hora que a gente estiver no laboratório, sem dúvidas, tá bom? Paramentação branco, que seja tão acostumado, avaliação normal, eu coloquei lá para vocês vão verificar que está um pouco diferente, né, parece que 5 e 5, né, 2 provas teóricas online. Quando a gente voltar normal, normalmente eu dou uma prova teórica e as atividades práticas eu somo em 3, então a prova fica valendo 7 e 3. A divisão da turma, vocês devem receber isso da coordenação, mas deve ser 3 turmas, e a bibliografia indicada, né? Deixa eu ver se está lá. Tá, depois eu falo sobre a bibliografia, tá bom? Os dentes que nós vamos precisar são esse aí, 3 dentes anteriores e superiores. Eu venho lutando com o pessoal aí da parte artificial de fabricação de manequim, para ver se a gente desenvolve um manequim, ou para ver se a gente desenvolve uns dentes
com textura adequada para que vocês possam exercitar os preparos, mas ainda não chegamos em consenso. Ou seja, os dentes que eles nos entregam no laboratório é muito mole, é plástico, e aí a experiência é totalmente diferente daquela que você vai vivenciar em clínica. É por isso que eu peço, mais uma vez, ainda eu achei que esse ano eu já ia abortar, mas que vocês consigam esses dentes naturais, né? E esses dentes naturais, os 3 dentes anteriores e superiores, eu converso muito com o professor Marcelo, pode ser os dentes que vocês trabalharam na odontologia. Aqui eu coloco 3 dentes anteriores e superiores, e normalmente eu falo dentes rígidos, mas esse rígido nada impede, se tiver pequenas restaurações para fazer, você pode fazer com resina e considerá-lo como dente rígido. Mesmo as aberturas que vocês fazem na endo, lá no símbolo, não tem problema, pode fechar e ele servir como um dente rígido, né? 2 dentes posteriores, os posteriores de preferência que não sejam terceiros molares. Desses 2 posteriores, ideal que fossem 2 molares. Pode ser tanto superior como inferior. E nessa situação, eu falo que pode ser até um pré-molar também, tá? Não pode ser 2 pré-molares, mas um pré-molar e um molar pode. Preciso também de uma raiz de um dente anterior tratado endodonticamente, que normalmente eu caso isso com o professor Marcelo, vocês devem ter trabalhado em um dente lá, de preferência um dente canino, porque ele é grande. Todos esses dentes, quanto maior a coroa dental, é mais fácil vocês realizarem os procedimentos, visto que são os primeiros procedimentos que vocês vão fazer, né? Então, um dente maior, vocês encontram mais facilidade para trabalhar, tudo bem? Então, de preferência, um canino superior, mas se não for canino, pode ser os incisivos, desde que seja superior. Uma raiz de um dente posterior também tratada endodonticamente, certo? Essa raiz tanto faz, pode ser dente superior ou dente inferior. Eu não sei como é que está a organização, eu me perco um pouco de vocês, se vocês já fizeram a parte prática, já fizeram a reposição, mas pensem nisso aqui então, vai organizando esses dentes lá na endodontia para a hora que chegar na prótese fixa, a hora que a gente for repor, você já ter eles preparados. E preciso também de um dente posterior com a coroa parcialmente destruída, né? Um dente aí que tem uma restauração grande. Não precisa ser necessariamente a restauração. Se o dente não tiver, a gente pode induzir, ir lá com a broca e simular essa situação. Tá bom? Mas organiza isso aí direitinho, porque isso a gente vai precisar no laboratório de prótese fixa. Eu gosto muito de mostrar isso aqui, só para puxar a orelha de vocês e chamar a atenção de uma coisa. Essas são as listas aqui que está pequenininho, não sei se estão conseguindo ver, mas os que estão em amarelo mais forte são alunos que foram para a prova final, ou ficaram para o próximo período. É apenas para chamar a atenção do número de falta deles. Eu não sei em que coluna eu estou enxergando um pouco aqui. Não está apresentando? Ah, eu esqueci de compartilhar. Ainda bem que foi o começo. Ainda bem que você falou, né? Um minutinho. Ô, gente, por que vocês demoraram para falar? Esqueci, estou empolgado, ainda nervoso, começando. E agora? Verifica aí. Deu? Ô, gente, perdão, deixa eu ver se para trás eu mostrei alguma coisa. Isso. Perdão, não estava aqui ainda falando demais, né? E não compartilhei, deixa eu ver. Os dentes, apesar que isso aqui tudo tem na aula de apresentação, tá bom? Mas, enfim. Então, isso aqui eu coloco para chamar a atenção e para dizer para vocês não faltem em atividade prática quando a gente estiver trabalhando, porque isso faz um diferencial muito grande. Porque normalmente o aluno fala assim, não, professor, na próxima aula eu vejo com o colega tal, mas é diferente e atropela a sequência dos procedimentos. Então, se vocês olharem nas minhas listas de acesso, os alunos que ficam para a prova final ou ficam em dependência,
está amarrado com o número de faltas excessivo. Então, só para vocês vigiarem e não cometerem esse erro. Aqui o livro que a gente, né, o nosso carro-chefe é o livro do Luiz Fernando Pegoraro, tá bom? Esse livro ele é muito bem ilustrado, tem bastante figurinha, vocês gostam muito dele. A biblioteca tem disponibilidade, é um livro muito bom. Eu acredito que 80% do conteúdo das minhas aulas são tiradas desse livro, tá bom? Tem as outras opções que a gente põe lá também, o livro do Schillingburg, um livro muito bom, dos melhores livros na prótese fixa, mais antigo, mas ele é mais texto, mas um livro muito bom, tá? Mas se eu tivesse que falar para alguém para comprar um livro, a sugestão seria esse de cima, o do Luiz Fernando Pegoraro, né? Isso aqui é traçado pela Associação Brasileira de Ensino Odontológico. O perfil que a gente gostaria, não vou ficar lendo aqui para não demorar, é o perfil da formação do aluno, né? Do aluno de odontologia, que eu tenho certeza que a preocupação da Unifenas, a disciplina de prótese fixa com as outras disciplinas, tem a preocupação de soltar o profissional com essas virtudes, com esses conhecimentos legais aí fora no mercado, né? E a gente infelizmente, tem conseguido isso, né? E aí vamos entrando, então, na prótese fixa propriamente dita. Próteses fixas são restaurações unitárias ou pontifixas destinadas a substituir anatomicamente, esteticamente e funcionalmente a estrutura ou os dentes ausentes com a proteção das partes remanescentes ou relacionadas, né? Então, vocês vão... Primeiro, vamos definir o que é prótese fixa, né? O próprio nome, como fala prótese fixa, é sinal que ela vai ficar fixa na boca, ela não vai soltar. Ela vai ser presa com um cimento, e deve ser a última aula, os cimentos odontológicos, né? Esse material que a gente usa para prender esse tipo de restauração, a gente vai falar ele para vocês, mas para uma prótese ser considerada fixa, então, ela não pode sair da boca. Toda prótese que sai da boca é uma prótese removível, que vocês vão conhecer também, vão conhecer no sexto período, a prótese removível, parcial e total, e depois, no andar da carruagem, outros tipos de prótese. Mas hoje, especificamente, ou agora no quinto período, nós vamos trabalhar com as próteses fixas, né? E elas podem, então, restaurar um dente, ou seja, o paciente aparece para você, tem ausência de um dente total, não tem raiz nem coroa. Qual área que vai cuidar desse paciente? A prótese, né? Vai cuidar, então, em repor esse dente. Não vamos aqui nem discutir se vai ser procedimento implantodôntico ou se vai ser outra coisa, né? Mas eu quero apenas que vocês entendam nesse primeiro momento que será uma prótese que vai recolocar. Pode ser essa situação, como também pode ser situação parte perdida de um dente. Vocês vão ver daqui a pouquinho, quando tem uma fratura, uma quebra, um trauma muito extenso de um dente, não dá para você restaurar com os conhecimentos da dentística em outras áreas. Normalmente, quem vai recuperar esse dente é a disciplina de prótese. Nós vamos aprender em que hora, qual que é o momento, até onde que a dentística está autorizada a atuar e aonde que está o limite dela, e a partir dali é a prótese que se incumbe de reabilitar esse dente. Então, pode ser o elemento parcialmente, né, destruído, como a ausência. A ausência pode ser a ausência de 1, de 2, de 3, de 4, ou de todos os dentes da boca, né? Então, qualquer elemento artificial que a gente faça, qualquer dentinho, qualquer coisa artificial, é a disciplina de prótese, então, que vai se preocupar. Vocês vão ver que tem prótese fixa total, prótese fixa parcial, a prótese sobre implante, os aparelhos ortodônticos. Então, para vocês verem, eu sempre brinco com os meninos que a área de prótese deveria ser um curso separado da odontologia, tal é a sua extensão, né? Mas todas as escolas no mundo trabalham com a disciplina de prótese junto no curso de odontologia, né? Tudo bem? Eu posso chamar, então, de prótese fixa, posso chamar de unitárias. Unitária é quando eu estou reabilitando um dente só.
É um dente perdido? Um dente, então ele é uma prótese fixa unitária. Mas pode chegar a uma determinada situação que o paciente aparece para você e tem ausência de um incisivo e um lateral, são dois dentes. E aí? Aí não é mais unitária, aí vai ser uma ponte fixa, tá? Acima de dois dentes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nós vamos chamar de uma ponte fixa, quando ele for um trabalho fixo, tá? Então não será mais uma prótese unitária. E tem a preocupação de reabilitar e recuperar esses itens que a gente falou, né? Anatomia, estética, funcionalmente, enfim. Essa é a definição do nosso querido Mário Etch, certo? Então, olha só um exemplo legal aqui para vocês, né? O paciente apareceu, e com certeza esse paciente apareceu, ele tinha ausência só desse elemento, né? No segundo premolar. O que foi feito aqui? Foi preparado. A próxima aula nossa já será de preparos, você vai saber as definições, as brocas que usa, nós vamos iniciar, né, os conhecimentos. Como é que eu faço? Quanto que eu tenho que tirar nesse dente? Porque ele recebeu o preparo, foi diminuído, desgastado, eu não gosto muito de usar essa terminologia, que é uma terminologia mais vulgar. Nós, odontólogos, temos que olhar ali e falar, esse dente foi preparado para receber uma prótese. Não, desgastou o dente. Você pode necessitar de uma quantidade maior de desgaste, mas falar que o dente foi desgastado, isso é papo paleico, tá bom? Então, foi preparado os dois dentes, né, vizinhos ao dente que estava ausente, e foi feita uma prótese fixa de 3 elementos, só ela aqui. Ou você olhando aqui, ó. Então, a gente vai usar o cimento, ela vai ser cimentada para reabilitar. Isso aqui é o quê? Uma prótese fixa unitária? Não. Uma ponte fixa de quantos elementos? De 3. Já adiantando algumas coisas para vocês começarem a negociar legal, o paciente chega para você e fala, doutor Edilei, cadê o Edilei? Tá aí? Tá, né? Doutor Edilei, eu quero fazer, queria colocar esse dente, tá faltando aqui o premolar, eu tenho um casamento para ir, opa, beleza. Eu tenho um casamento para ir a semana que vem, poderia ser uma região anterior, ou Rodrigo Lourenço. Doutor Rodrigo Lourenço, estou aqui, vim aqui para repor esse dente, podia ser na frente, né? Vamos imaginar essa situação aqui para o incisivo central. Doutor Lourenço, eu preciso, Rodrigo Lourenço, né? Eu preciso ter um casamento aí, você padrinho, é minha filha que vai casar, e não tem jeito, não queria ir com essa janelinha. O que você pode propor para ele? Pode propor para ele desgastar os dois dentes vizinhos, não vai falar assim, né? Falou, olha, dá para fazer uma prótese fixa. A minha conversa é só para orientar que, ao invés de cobrar só esse dente, você vai ter que cobrar 3. Um dente seria 1.500, 3 aqui vai ser 4,5. Bom, mas doutor, mas peraí, mas está faltando um dente, você está me cobrando 3. Não, seu João é o paciente, viu, Rodrigo? Seu João, o senhor tem necessidade de um dente, mas eu vou precisar preparar os outros dentes, porque quem vai segurar são os dentes que você preparou, certo? Daqui a pouco nós vamos conhecer os nominhos de tudo, que é um ponte com o dente ausente, esse vai chamar retentor, o outro retentor, o dente preparado, pilar. Não se preocupa com isso não, daqui a pouco a gente vai estudar os elementos constituintes de uma prótese fixa. Mas enfim, aqui é só para justificar para você fazer o procedimento, certo? Você então iria preparar os dois dentes vizinhos com o objetivo de repor um. Então, você vai cobrar do paciente 3, até porque o protético vai te cobrar 3 dentes, ele vai confeccionar 3 por 1, né? Então vai te cobrar por 3, não existe a cobrança de 1, nesse caso. Mesma coisa, eu estava repetindo isso aqui. Aí a definiçãozinha ainda, né, mais filosófica. Prótese dental é a ciência e arte que proporciona substitutos adequados para as porções coronárias de um ou mais dentes naturais perdidos e também nas partes circunvizinhas. Aqui a gente coloca partes circunvizinhas, que em algumas situações você pode simular e repor também a parte gengival. A prótese total, a dentadura, vocês devem saber o que é, né? Aquela que é removível, que vocês vão estudar no 6º período. Aquela parte rósea, ela tem como objetivo devolver, não só participar da segurança da prótese, mas devolver a parte periodontal da gengiva que foi perdida, né? Então, de áreas circunvizinhas, né? Tem por finalidade restaurar a função mastigatória, forma estética, é tudo aquilo que a gente falou de uma maneira diferente, tá bom? Já falamos isso também.
Aí uma unitária, né, que exemplificando, né, paciente com ausência de um dente, né? Aqui nesse caso, só adiantando, nós vamos aprender a fazer isso. Ó, lá por baixo você está vendo meio amarelado. Na verdade, é um núcleo metálico fundido que foi cimentado nesta raiz. É por isso que eu pedi o dente anterior tratado endodonticamente, porque nós vamos aprender a fazer esse procedimento. O núcleo metálico fundido que está cimentado, normalmente ele ocupa aqui 2/3 da profundidade da raiz, para dar suporte agora para segurar uma futura coroa, né? Então você faz isso primeiro no paciente que tem a raiz do dente, né, que não perdeu, diferente dessa situação. Aqui ele perdeu a raiz também. Então aí só dá para fazer essa fixa de 3 elementos. Dá para fazer o procedimento implantodôntico? Dá, mas não vamos nem entrar nesse detalhe, porque a nossa conversa é sobre prótese fixa. Lá no 7º período, quando nós formos falar de prótese implantodôntica, de repente esse caso a gente resolve com um implante, que é o tratamento de primeira escolha, né? Mas aqui nós estamos falando de prótese fixa, certo? Então, tudo bem? Só para vocês entenderem. Aí, uma prótese fixa bonita, né? A gente chama essas próteses, vamos saber também, próteses metal free, livre de metal, né? Ó. E aqui, próteses parciais, né? Parciais por quê? Porque não está englobando o dente tudo, tem estrutura, isso aqui é gesso, na verdade, mas na boca vai ficar assim, né? Isso aqui tem dente natural ainda, tem um pedaço sobrando, né? Estou usando esses termos leigos ainda, até a gente ir citando a terminologia adequada. Depois, de jeito nenhum de conversar dessa maneira, hein? É muito feio dois dentistas, dois estudantes universitários de odontologia, e falar em pedaço de dente, buraco de dente, né? Vocês costumam muitas vezes ainda repetir esses erros, né? Não pode, né? Isso mostra a qualidade das informações que você está recebendo. Então, aqui o dente foi preparado, foi feito um preparo OM, nesse aqui, né, no dente que é esse? Dente 16 de dente 17. Tudo bem? Foi feito preparo, né? Deveria ter uma cárie extensa aí, alguma coisa, e foi feita uma prótese fora e vai ser encaixado. Não vamos aqui nem discutir, muito de vocês deve estar fervilhando aí a memória, e eu gostaria que tivesse nesse sentido. Ô, professor, mas nesse caso aqui, eu não poderia ter feito uma resina foto? Eu acho até que conhecimento com o domínio que vocês têm hoje na disciplina de dentística até dá para arriscar. Mas daqui a pouquinho nós vamos definir quando que é a área da prótese e até onde é a área da dentística, né? Se você quiser extrapolar, desde que seja honesto com o paciente falando que pode falhar, eu acho que dá para fazer sim, seguir esse norte. Mas enfim, aqui é só para mostrar tipo de prótese, né? A mesma que a gente mostrou anteriormente, né, uma prótese fixa de 3 elementos. E aqui um filmezinho, vamos ver se aqui tá. Então, ó, teria, como é que isso vai ser feito? Teria esses 2 dentinhos, o paciente apareceu assim. Um videozinho só para vocês. Os dentes vão ser preparados. Como? Nós vamos entrar com bordas específicas, vamos aprender a fazer tudo isso, toda a sequência, né? Olha lá, então vai receber um preparo, um dente depois o outro, vamos moldar, fazer uma réplica disso em modelo de gesso, olha lá, o dente foi afinado, né? Foi preparado, ok? Para receber, então, uma ponte fixa. Isso vai ser moldado nessa situação, vai para o protético, né? Está duplicado em modelo de gesso, o protético vai fazer uma subestrutura metálica, né? Nós vamos chamar isso aqui, eu não vou repetir mais não, coping, 3 coping. A estrutura metálica está sendo provada, né? Provou na boca, o dentista, volta para o protético para aplicar a parte estética, porcelana no caso, ou outro material, vamos discutir isso, não é momento de ficar aqui demorando, depois a prótese volta para ser cimentada sobre os dentes preparados. Tudo bem? Volta para dar o glaze, aí está voltando para o laboratório para dar o glaze, e no final, pelo técnico em prótese, pelo protético, nós vamos trabalhar muito, precisar dos técnicos em prótese, né? Por isso que tem que ter um relacionamento muito bom a hora que sair daí, a sua clínica com o técnico, para que vocês possam desenvolver toda essa parte completa adequadamente. E aí a prótese cimentada no final, né? Tudo bem? Só para vocês terem uma ideia.
Aí uma prótese de 4 elementos, prótese unitária, né? Muito bonita, muito bem feitinha, em metalo-cerâmica. Já a gente vai ensinar para vocês a pronúncia de metalo-cerâmica, subentende que tem Coppen. Coppen, que eu quis dizer, Coppen se lê assim, C-O-P-I-N-G. N de navio e G de gato. Coppen. É uma parte, a estrutura metálica que está embaixo, né? Em níquel cromo de todas as coroas metalo-cerâmica. Quando eu pronunciar, mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais, vai ficar fácil, eu vou ajudar vocês a definirem outras terminologias. Mas se eu falar metalo-cerâmica, subentende que tem metal aqui de baixo. Tem metal aqui de baixo e porcelana sobre a peça. Né? Aqui uma prótese metaloplástica, porque ela tem metal, e tem a parte de plástica, né, na vestibular, né? Gente, não se preocupa muito com isso não, daqui a pouquinho a gente dá uma sequência lógica, tá? Isso é só para vocês ir familiarizando, que a prótese é meio abstrata para vocês, né? Daqui a pouco a gente dá uma sequência como vai cobrar. Então, a prótese metaloplástica, a gente fazia isso há pouco tempo, né? A gente fazia só esse tipo de prótese na nossa clínica escola. É a prótese mais sem vergonhinha que tem. Hoje nós já estamos fazendo 100% das próteses em metalo-cerâmica. O Edson faz ali, né? Aquele técnico de laboratório que trabalha ali próximo, alguns de vocês já devem ter passado em frente. Aqui uma coroa parcial totalmente metálica. Esse metal aqui pode ser ouro, ou mais corriqueiramente a gente usa uma liga à base de cobre e alumínio. Essa liga saiu da odontologia para substituir o ouro, né? Claro, você recebe paciente que colocou um trabalho desse há 20, 30 anos, às vezes tem ouro ainda, tá? Mas o ouro se tornou muito caro, inviável, então hoje se fabrica com essa liga alternativa, né? Uma liga à base de cobre e alumínio, essa liga saiu para substituir o ouro na odontologia. E aqui próteses metal free, livre de metal, né? Toda ela é em material estético. Pode ser em porcelana ou pode ser no material que chama cerômero. Eu não sei se os senhores conhecem esse material, cerômero, não sei se o professor Ramiro conseguiu trabalhar. É um material mais moderno, é cerômero, é mistura de cerâmica com resina. Na verdade, esse material saiu aí na odontologia, quando a gente fala um material novo, saiu, mas já tem mais de 20 anos. Mas não pegou muito bem, não. Eu, até particularmente, tenho trabalhado muito pouco com ele. Foi uma febre há 15, 20 anos atrás, a gente trabalhava muito com ele, porque baixou o custo demais em relação à porcelana, né? Pra vocês terem ideia, a porcelana é o procedimento mais caro da odontologia, mas a porcelana, você coloca ela aqui, pode ficar 50 anos aqui na boca, a hora que chegar, parece que você acabou de colocar, não muda de cor, a estabilidade de cor é muito mais fiel. Já o cerômero, mesmo tendo componentes vítreos, cerâmico, na sua composição, muda de cor, fica verde, é menos resistente, quebra. Então, hoje eu faço ainda, mas muito pouquinho, quando o paciente não dá a opção de fazer o restaurado em cerâmica. Porque a nossa oferta principal para ele sempre vai ser fazer em cerâmica. É o tratamento de primeira escolha. Pegando o gancho aqui, a gente no consultório, eu procuro ter no meu prontuário organizado tratamento de primeira, segunda e terceira escolha. E isso deve ser passado para o paciente. Olha, senhor João, fazendo esse dentinho aqui, eu posso fazer uma peça totalmente em porcelana, é o melhor. Vende seu peixe, você está mentindo? Não. O que não vale a pena é ser desonesto nunca com o paciente. Por favor, não tentem enganar o paciente, pegar o procedimento do paciente em relação ao colega, mentindo para ele. Porque essas coisas você pode ter sucesso passando um tempo, mas depois isso tudo aparece. Isso não cria raiz em você como profissional, né? Isso não demora, alguém descobre essas tramóias e você passa a ser criticado e ser desacreditado, perde a credibilidade como profissional. Então, o que vale a pena é falar para ele, olha, seu João, falar honestamente, sim, claro, eu tento vender todos os meus tratamentos em porcelana. É o que eu ganho mais? É o que eu ganho mais. Mas eu estou falando uma mentira? Eu estou oferecendo o melhor para ele. Então, não. Seu João, a minha conversa é muito assim com o paciente, sabe? Olha, eu tenho um material que eu uso aqui, é porcelana, ele não escurece, eu vou colocar, ele vai ficar sempre bonito, é resistente, é um tratamento de primeira escolha. Preço, quanto que é o preço? Estou falando real para vocês, tá? Então, preço, R$2.000 fazer isso aqui hoje, certo?
Mas, seu João, não, doutor, muito caro, nossa, R$ 2.000 no dente, não tem outros? Não, seu João, tem. Tem um outro material que a gente coloca, é um material que chama cerômero, ele não é a porcelana, ele é mais fraco, é o de segunda escolha, fica quanto? Fica R$ 800, seu João, para fazer, tá? Nossa, doutor, mas ainda está em caro, não tem outra possibilidade? Não, seu João, tem uma terceira escolha aqui, que é colocar, então, tudo em metal. Quanto que vai ficar? R$ 500 para fazer tudo em metal, certo? Então, é muito importante que você tenha esse tipo de conversa com o paciente, né? Eu todo ano conto uma historinha de um caso de uma paciente que nós quebramos a perna em Varginha, atendida na nossa clínica escola, mas não vou contar agora, não. No momento oportuno eu conto onde a gente colocou o restaurante. Até porque clínica escolhe um defeito tudo de graça, né? A gente fazia só esse tipo de trabalho e ela foi na justiça e ganhou. A universidade teve que fazer tudo em porcelana para ela. Uma hora eu conto isso para vocês. Certo? De graça, hein? De graça. Então, e no consultório, só para vocês saberem, no consultório, graças a Deus, né? O paciente é leigo ou aí na clínica. Se você colocar um restaurado desse aqui, nele de metal, e ele for na justiça falar que você não devolveu a saúde, qual que é a definição de saúde? É o bem-estar físico, psíquico e social, não apenas a ausência de doença, não é? É isso que fala, mais ou menos, a definição de saúde? Então, se ele foi isso que a mulher, esse caminho que a mulher usou. Ela falou que ela não conseguia mais sorrir, que ela não conseguia tirar uma fotografia, porque psicologicamente ela estava abalada com o metalzinho que aparecia. E aí a justiça deu ganho para ela. No consultório ou na clínica, se o paciente reclamar, se você fizer um desse, com certeza ele ganha 100%. Então é muito importante que você converse, porque se você conversou, ele não teve dinheiro para pagar essas duas primeiras opções. Coloca isso aqui. Então você coloca embaixo. No dia tal, o paciente João Manuel da Silva, apesar de oferecer de primeira escolha porcelana, como segunda escolha metal e cerômero, ele optou em fazer uma peça toda em metal. Ciente, o paciente assina embaixo. Nós deveríamos ter isso tudo no nosso prontuário de clínica. É que hoje faz tudo porcelana. Uma vez eu estava conversando isso com o Goethe, e, aliás, deveria ter um mostruário para vocês, né? Para vocês mostrar o que é um, o que é outro, o que é outro, para ficar tranquilo, para ficar resguardado judicialmente. Mas saibam vocês que no consultório deveria ser você organizar o seu prontuário mais ou menos nesse norte, pensando nisso, tá bom? Porque se ele for, ele ganha, tranquilamente. Aparelhos protéticos, prótese fixa, alguns tipos de prótese, prótese fixa, prótese parcial removível, que vocês vão ver no sexto período, próteses totais, que vocês vão ver junto no sexto período, e as próteses sobre implante. Aqui é os diferentes tipos de prótese e como ela transmite a sua força quando o paciente morde para o osso, né? O que é importante para nós é essa primeira aqui, que é primeiro. Como é que essa força que o paciente exerce ao fechar a boca é distribuída ao osso? Então, em função disso, cada tipo de prótese recebe um nome. E a nossa, então, vai ser uma prótese dento-suportada, porque ela vai ser suportada por dente, ou por dentes, no plural, mais de um, né? Ok? Perdi nome uma hora dessa aqui. Tudo bem? Vamos lá. Bom, agora, a partir desse slide, tudo que a gente estiver passando para vocês é importante, tá bom? Assim como o norte, algumas coisas de lá eu posso cobrar, mas agora que a gente começa a entrar. Primeiro eu preciso clarear para os senhores qual que é o momento de você olhar no paciente e falar, peraí, isso aqui eu indico para dentística ou indico para prótese? Então nós temos que ter alguns parâmetros, né? Então vamos lá. Em um dente anterior, quando você tiver um dente fraturado, você pode aumentar a apresentação da tela? Será? Aí eu vou sair aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu diminuo o meu quadro. Opa, desculpa. Melhorou aí? Quem que falou? Tá ceguinho que nem eu? Brincadeira, né? Eu também tenho uma dificuldade danada. De pertinho. Ok. Deu para ver agora, né? Aí se eu precisar, é porque aí o meu chat aqui esconde um pouco. Eu ainda sou meia
como é que fala? Meio não, né? Eu acho que 80% é amador nessas coisas online, então a gente apanha. Mas eu acho que eu não vou precisar, não. Então, se alguém quiser falar alguma coisa ou escrever, por favor, pode abrir o microfone e falar, porque eu não estou acessando o chat aqui. Nesse momento, eu desconcentro um pouco. Então, se alguém quiser fazer isso, pode fazer, tá bom? Tem liberdade, não tem problema. Bom, como a gente estava falando, que momento que eu sei se eu posso fazer uma restauração da dentista com a resina foto ou se eu encaminho o paciente para prótese? Tem algumas mudanças, em função, inclusive, do que você tecnicamente está preparado, desses adesivos, desses procedimentos, mas até agora o que é aceito e o que eu vou cobrar em prova é o que as referências de livro de prótese traz. Ou seja, num dente anterior, quando a fratura, a cárie, o defeito do dente, quando esse defeito envolver terço cervical, toda da coroa, até de terço médio ali a terço cervical, tiver tudo quebrado, não é essa situação. Quando tiver quebrado lá em cima, até terço cervical, a indicação clássica é uma coroa protética. Deu para entender? Quando tiver uma fratura assim, você vai falar, não, aqui dá para pôr uma resina aqui e tal, tal, tal. Quando tiver tudo quebrado, chegou ali para você amanhã em clínica, então você já sabe, nossa, professor, aqui não para mais uma resina, né? Não para. Tem que fazer uma coroa em metal cerâmico, uma coroa total, né? Claro que nessa situação que eu falei, na maioria das vezes vai ter que tratar o canal, fazer o núcleo, mas não vamos complicar ainda para vocês, não. É só para vocês saberem, né? Que é importante, porque às vezes o paciente senta e você fala, nossa, mas será que dá para fazer aqui? E quando você não sabe, corre o risco de você fazer alguma coisa errada, né? Vai que ele tem uma situação dessa que eu falei, ou quase assim, e você faz uma restauração de dentística, faz hoje à tarde e amanhã cedinho ele quebra, né? Aí não dá. Então, o que os livros aceitam, dizem, é isso, certo? Quando um dente anterior, já vamos definir para dente posterior. Em dente anterior, então, engloba de canino a canino. Quando a fratura, o defeito, a cárie, sei lá, o problema que tiver no dente, envolver até terço cervical, aqui na divisa terço médio com cervical, a indicação não é mais para dentística. A indicação para esse caso, para resolução, é uma prótese unitária, parcial, sei lá, não vamos entrar nesse detalhe. É você que vai avaliar com seus conhecimentos ao final da disciplina. Tudo bem? Olha aí, né? Uma situação dessa aqui, o próximo. Poxa, será que dá para eu fazer? Ah, professor, mas nós aprendemos lá na dentística que tem um adesivo, agora tem uns pinos dentinários intercanais, sei lá. Se você quiser arriscar, tudo bem. E às vezes no consultório eu até arrisco, apesar de não fazer dentística, mas às vezes, porque para eu reabilitar um paciente desse aqui com núcleo e coroa, esse paciente vai gastar aí aproximadamente de R$ 1.800 a R$ 2.000 nesse dente, né? O endodonte mais, vai gastar mais. Isso eu estou falando só da parte protética, ele vai ter que pagar o canal no colega, mais os R$ 600, então ele vai gastar mais. De repente, esse paciente chega e você fala, olha, dona Maria, tem um procedimento, eu posso tentar, eu aprendi lá na aula com o professor Vitor, meu, que é faixa preta, que tem um adesivo, tem uns núcleos dentinários que eu posso colocar aqui, eu vou reabilitar e fazer uma tentativa, certo? Para ver se dá certo. Gente, eu estou falando da maneira que eu falo. Claro que às vezes eu não uso, ou uso o nome do Vitor, né? Estou brincando com vocês. Mas eu falo assim, a minha conversa é assim, dona Maria, tudo bem, a senhora não pode pagar os 2.300, então tem uma alternativa. A gente fazer uma resina aqui, colocar os pinos, alguma coisa, e tentar reabilitar. Quanto que eu vou cobrar nesse procedimento? Quanto que seria o outro procedimento? 2.400. Esse, a senhora vai pagar 400, tudo bem? Eu vou dar uma garantia para a senhora aqui de 1 ano. Se antes desse 1 ano quebrar, fraturar, acontecer qualquer coisa, eu faço outro procedimento e cobro só a diferença. Certo? Eu acho isso uma maneira de você tornar atrativo e confiável a sua postura para o paciente. Aí você pode falar assim para mim, mas existe garantia na odontologia? Não existe, gente. Não dá para garantir. Nem se eu fizer uma prótese aí, dá para eu garantir. Mas existe a garantia moral como profissional. Eu acho que isso todos têm que adquirir. Porque a gente sabe que a gente ganha muito bem nisso. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, esse procedimento de prótese que eu vou cobrar aqui próximo de R$ 2.000, eu estou ganhando 10 vezes em cima dele o valor que o Protec de despesa que eu tenho. Na verdade, isso é uma dica para também como vocês cobrarem lá fora
na prótese, na dentística, em tudo, né? Ó, como proceder? Você tem que saber primeiro quanto você vai ter de custo. Hoje, qualquer empresa que não sabe o custo que ela vai ter, receita e despesa. Se você não sabe isso, está fadado ao insucesso, né? Você primeiro precisa fazer um levantamento, claro que nesse momento você vai saber quanto o protético vai cobrar aqui para fazer o núcleo coroar, vai cobrar R$300. Então, o ideal é que você pudesse cobrar 3 mil. Hoje não dá mais. O protesista sempre cobrava-se 10 vezes em cima daquilo que o protético cobrava. Hoje não dá, estou sendo sincero. É muito difícil. E hoje a gente ainda está parcelando. Mas umas de 6 a 8 vezes, normalmente, é a média que a gente cobra. Até porque, se você tiver que repetir um procedimento desse, não é moral, não dá para ser legal você cobrar de novo do paciente. Se você errou cor, adaptação, ou se quebrou rapidamente. Voltando à garantia moral, eu normalmente faço isso. Isso dá uma segurança e uma credibilidade muito grande. O cara fala, poxa vida, o cara foi honesto comigo. Porque tem colega que às vezes faz isso aqui e 3 meses o paciente volta com isso aqui na mão, quer cobrar de novo, né, gente? Coitado, o paciente, se você estivesse no lugar, todas as coisas na vida, a gente sempre precisa se colocar no lugar do outro lá, se colocar atendido como atendente, né? Deu para entender, como paciente nessa situação, para ver se você gostaria de que fizesse isso com você. Então a gente não deve querer aquilo que a gente não gosta de que façam com a gente fazer com o outro, né? Isso é bíblico, né? Nada a ver. Mas eu acho que é muito bom, isso vai te dando muita credibilidade. E você faz esse acordo com ele, seu João. Porque se às vezes funciona isso aqui, 2, 3 anos do jeito que você fez, você fala, olha, se em um ano quebrar, eu cobrei R$500, ficava 2.300, eu vou cobrar só a diferença. Para fazer a média e para mostrar para o paciente, para ficar garantido também. Eu escrevo até no prontuário, eu faço um textozinho. No dia 3/2, o paciente João Mané fez uma coroa, optou em fazer um trabalho de segunda opção no valor de R$400, sendo que o tratamento de primeira escolha seria uma coroa no valor de R$2.300. A partir dessa data, um ano para frente, se acontecer qualquer problema, o paciente se prontifica em fazer o outro procedimento, pagando apenas a diferença. Certo? Faz um textinho. O paciente fica sempre feliz que fala, está escrito aqui, eu vou provar para o senhor não voltar aqui e eu ficar com cara de Zé Mané falando que não falei isso. Está escrito. E se acontecer, gente, você precisa ver o tanto de procedimento que eu faço assim, e ganho a credibilidade do paciente nesse sentido, porque garantia moral, eu não aceito quem não trabalhe com essa linha de raciocínio. Claro que não deve ter garantia, mas mesmo outras coisas, é preferível. Você já viu aquela historinha, o professor Mauri, eu fico citando esses nomes, foram professores meus, e ele falava muito, como é que fala, mais vale um péssimo acordo do que uma boa demanda. Dente quebrou, você não tem culpa. Mas aí você fala que não dá para fazer, que você vai ter que cobrar, o paciente fica insatisfeito, vai demandar com você, ou não vai demandar, mas vai chegar ali e falar para o vizinho, para o irmão, para o cachorro, para o papagaio, e aí o seu moral, a sua credibilidade, dependendo da cidade, cai lá para baixo. De repente você faz um péssimo acordo, você paga uma outra coroa, nem tinha prometido, mas ele sai satisfeito de lá. Manda 2, 3 pacientes que você tira em cima. Então você tem que pensar assim, não adianta. Quantas vezes eu já perdi, mas eu prefiro tomar essa decisão do que às vezes criar uma antipatia com o paciente. Tá bom? Cada um age da maneira que quiser dentro dos preceitos legais, mas eu acho que essa garantia moral, uso esse termo para ele. Falo, olha, isso não tem garantia não, mas eu estou dando para o senhor uma garantia moral. Estou colocando isso aqui. Se não funcionar, agora mesmo eu estou com a paciente que a gente está fazendo uma prótese caracterizada, que a prótese comum era R$800, ela pagou R$4,5. Uma prótese, coisa de prótese removível, não vem ao caso falar. Mas eu prometi para ela que se não fosse, eu punha fé de que eu ia resolver o problema. E hoje ela está voltando, ontem ela voltou pela segunda vez, fiz em dezembro, não ficou legal. Eu até acho que é com as outras coisas, eu estou achando que é por um colega que ela usava. Mas enfim, não vem ao caso aqui discutir. Mas eu tinha prometido para ela, eu falei, não, eu vou fazer, porque eu confio, eu acredito que vai ficar bom,
mas nós vamos fazer um acordo. O valor é esse. Se não funcionar, a senhora vai me pagar R$ 600 apenas na despesa. Tudo bem? Foi feito esse acordo. Ela queria onde pagar a segunda parcela. Eu falei, não, não está legal ainda, a senhora está reclamando que ela está assim, vamos esperar. A gente fez um outro procedimento tentando melhorar o aperto, a segurança numa prótese removível, e ela está assim. Eu falei, não, a senhora não vai fazer o pagamento, a senhora vai me finalizar o pagamento, as outras prestações, a hora que eu resolver o problema da senhora. Você precisa ter coragem de fazer isso, né? Uma vez ou outra, quando você age assim, uma vez ou outra, isso não é rotineiramente, né? Isso acontece quando você trabalha com honestidade, com conhecimento de técnica, você sabe que não vai acontecer isso rotineiro, não vai te quebrar. Não é isso, né? E você traz o paciente para o seu lado. Tudo bem? Aqui, Samuel, tá exagerado, né? Aqui, né? A gentileza do professor Geraldo, foi professor nosso aqui na Unifenas, mas vai funcionar? Às vezes o paciente não tem condição de pagar a opção A. Ele optou, às vezes, pela opção B ou C. Então faz para ele. Né? Na clínica, escola, então nem se fala tanto que dá para enquadrar essa situação, essa conversa, né? Você não pode fazer um trabalho de primeira escolha, mas fazer um de segunda, conscientizar o paciente, né? Que às vezes tem que trocar depois. Nos dentes posteriores, continuando o entendimento dos meus limites. Quando a destruição de um dente posterior englobar 2/3 da distância vestíbulo palatal ou vestíbulo lingual, quando o defeito, a cárie, a fratura envolver 2/3 da distância vestíbulo palatal, a indicação clássica, prótese. Parcial, total, sei lá. A indicação clássica para esse dente, prótese. Certo? Aqui, ó, foi bonita, uma restauração direta, mas está correndo o risco dela falhar porque está extrapolando. Então, quando essa distância aqui englobar 2/3, a indicação aqui seria uma coroa protética metálica, de cerâmica, de cerômero, sei lá o quê, mas de maneira indireta, feita pelo técnico para você chegar e cimentar. Não seria mais procedimento da dentística. Ah, quer fazer e arriscar? Livre escolha. Desde que você tenha uma conversa boa e seja honesto com o paciente, não tem problema. Quer fazer uma resina aí? Faça, você tem domínio, faz direitinho, bonitinho, não vai dar infiltração, vai funcionar, e vai ficar muito mais barato para o paciente, é o que ele pode pagar. Agora, pode negociar, não tem problema. Mas na prova eu vou cobrar esses conceitos que é o que é exigido da prova, da prótese, tudo bem? Para o dente anterior e para o dente posterior, as indicações. Disso aí para cima, então, não precisa nem falar, né? Se a fratura tiver maior que essa. Entendido? Belezinha? Isso é fundamental para a gente, nosso carro de partida, né? Pode repetir? Sim, Guilherme. Vamos lá. Toda vez que o defeito, a fratura, a cárie englobar, você tirou, limpou toda a bagunça que estava nesse dente, e esse defeito englobar mais de 2/3 da distância vestíbulo lingual ou vestíbulo palatal, o que você vai indicar para esse dente é uma coroa protética, parcial ou total, de acordo com a necessidade. Tudo bem? Deu para pegar bem agora? Isso são conceitos para os dentes todos posteriores. O conceito de quando eu tenho que indicar para o dente anterior, a gente já passou, né? Tá bom? Tudo bem aí, Guilherme? Beleza, né? Então vamos lá. Nós já é 16h33, né? Prótese, gente, eu brinco para os meninos que prótese é mais transpiração que inspiração. É trabalhoso. Por isso que eu vejo o pessoal às vezes pegar a versão pela prótese, porque é a disciplina dos detalhes, muito trabalho. Eu até falo assim para os meninos, ó, quando você vai contratar a secretária e ela já trabalhou em alguns dentistas, o legal é que ela já tenha trabalhado com protesista, porque se ela trabalhar em outros colegas e vir trabalhar com protesista, é a sujeira, a desorganização que a gente faz, né? Que é uma bagunça danada. Por mais que a gente cuide, que é muita coisa, é gesso, é resina, é instrumental, é isolante, é isso, é aquilo, né? Então, porque senão ela assusta, né? Porque às vezes ela é acostumada a trabalhar no consultório limpinho, de endodontia, de dentista, e depois vai trabalhar com um protesista, aí assusta. Bom, mais alguma coisa filosófica só para vocês verem? Ó, esse
Esse caso aqui que é o mesmo, eu tenho uma prótese aqui parcial removível, a grampo, vocês vão conhecer no sexto período. Tenho esses elementos aqui que são próteses fixas unitárias em porcelana, ó, certo? Aqui eu tenho uma prótese total, que vocês também vão conhecer a dentadura, né? Na verdade, quando o paciente não tem dente nenhum, você deveria reabilitar com uma prótese desse tipo. Aqui eu tenho uma prótese unitária, essa prótese que a gente fez foi a aluna que fez em curso da gente, ó, fez esse elemento, né? Bonitinho, ficou, não dá nem para perceber, né? Que é uma prótese. Mas isso aqui é um cerômero, certo? Poderia ser em cerâmica, não vem ao caso falar. Aqui uma desculpa. Todo ano eu só lembro a hora que eu venho da aula. Isso aqui é uma prótese tipo protocolo sobre implante. A gente tem feito demais. A overdentary, na verdade, é uma prótese bem parecida com essa aqui, mas ela sai espontaneamente. O paciente remove, tira para fazer a limpeza. Tira e recoloca. Essa não. Essa aí ela é fixa sobre 5 ou 4 implantes inferiores. A gente tem feito demais, principalmente para os pacientes que não é desdentado inferior, onde não tem um rebordo favorável para a segurança de uma prótese convencional. Não para, né? Aí a gente faz a opção de uma prótese desse tipo, prótese tipo protocolo. Na implantodontia a gente tem feito muito, tá bom? Que é um novo leque, um novo fragmento, né, da odontologia para vocês se preocuparem em ganhar dinheiro, essa receita. Aqui mostrando, então, uma situação de dentes que foram feitas, as restaurações extensas, não era mais para fazer, por isso que quebra, falha. Tudo bem que parece que ela ficou alguns anos, né? Deveria, e aqui os casos reabilitados com coroas de porcelana, coroas parciais. Mas o objetivo desse slide é mostrar para vocês que, frente aos meus preparos protéticos, preparo vai ser o ato de desgastar os dentes, né? Eu tenho duas finalidades, eu tenho apenas duas situações. Eu vou preparar um dente com uma finalidade terapêutica ou vou preparar um dente com uma finalidade protética, certo? De novo, repetindo. Os preparos que eu vou fazer sobre os meus dentes, ele vai ter uma finalidade terapêutica ou uma finalidade protética. Vamos entender o que é isso. Finalidade terapêutica é o caso aqui. Se eu tirar essa bagunça daqui, tudo, o dente vai ficar destruído parcialmente, né? Vai ficar a parte do dente. Então, eu sou obrigado a restaurar, colocar alguma coisa aqui para devolver a anatomia desse dente em questão, certo? Eu fui obrigado a fazer esse procedimento, porque tinha cárie, tinha defeito, sei lá, certo? Então, isso determina que eu preparei esse dente com finalidade terapêutica, com o objetivo de reconstruir, de refazer anatomicamente a área perdida. E a finalidade protética? Seu João, muito prazer, seu João, apareceu no seu consultório falando, doutor, eu não tem jeito, tem um casamento, tem uma festa, eu estou com essa janelinha aqui há muito tempo. Eu queria fazer alguma coisa aqui, não tem jeito de eu pôr uns dentinhos? Você vai falar para ele, sim, seu João, tem jeito. Nós vamos preparar os seus dentes, os 2 dentes, e vamos colocar uma prótese fixa. Olha aqui. O dente foi preparado para receber uma prótese fixa. Concorda? Não teria necessidade de eu preparar esses dentes, não teria motivo. Então, nesse caso, eu estou preparando os dentes com finalidade protética. Para receber, esses dentes só foram preparados, desgastados, para ter condições de prender essa ponte fixa. Então, a finalidade desse preparo foi finalidade protética. Tudo bem? Entendido aí? Tá tranquilo, né? O outro eu tinha que fazer alguma coisa, porque tinha um pedaço de dente lá, eu tinha que restaurar. Eu tinha que fazer o preparo para ter condições de colocar um amálgama, colocar uma resina, colocar um cerômero, uma cerâmica, sei lá. Eu tinha que fazer uma finalidade terapêutica. Essa prótese, esse preparo foi feito. Aqui não. Aqui eu preparei apenas com o objetivo de prender a minha ponte fixa. Tá bem? Estou vendo a hora ali. E aí sim, bom, feito isso, nós começamos a conhecer, nós vamos entrar então nos elementos constituintes da prótese fixa. Tá bom? Vamos lá. Desses elementos de uma ponte fixa, eu vou começar a conhecer. Então, eu vou conhecer o que é um pilar. Eu vou ter o pilar. Daqui a pouquinho, não se preocupa que tem um tanto de figurinha para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá?
Vou chamar um de pilar, é o dente que sustenta a prótese, é o dente, na verdade, que está lá na boca do paciente, é o dente preparado, é o dente que vai receber o preparo. Ao receber esse preparo, estar preparado para sustentar a minha prótese, então eu vou chamar esse dente de pilar, certo? Aquele espaço onde não existia dente, então, os dois dentes, eu vou preparar esse e vou preparar esse. E vai receber 3 dentes. Então, esses dois serão os pilares. O dente que eu vou colocar aqui no meio, né, no espaço protético, certo? Eu vou chamar de pôntico, daqui a pouco vocês vão ver. Mas nesse espaço, eu vou chamar de espaço protético, que vai ser o espaço onde eu vou colocar o dente artificial, ou pode ser vão, resultante da perda do dente, tá? Nesse local, vai estar posicionado quem? O pôntico, ó. Esse elemento que vai vir na ponte fixa, que vai estar localizado no lugar onde não existe o dente, eu vou chamar de pôntico, tá bem? E tem essa definição, substitui anatômica, estética e funcionalmente o dente perdido. Apresenta uma ligeira modificação em relação ao rebordo alveolar, para facilitar a higienização. É a maneira que ele encaixa, eu não vou fazer ele encaixado aqui, assentado como uma cela sobre o rebordo, não. Ele vai ficar só com a pontinha. Mais para frente nós vamos entender, ver isso por quê? Para facilitar o processo de higienização. Mas, enfim, eu ainda vou ter outros elementos, que eu vou chamar de conectores. Conector corresponde às uniões soldadas, ou seja, as partes que unem o pôntico ao retentor, certo? Quem vai ser o retentor? São os elementos responsáveis pela retenção da ponte nos elementos de suporte. Daqui a pouquinho a figurinha fica fácil, não precisa coçar a cabeça, nem largar a disciplina, fechar a aula aí mais cedo. Já já você vai ver que fica facinho a gente falar, visualizando as fotos. Vamos ver se é momento adequado. É agora sim, vamos lá. Dente que eu preparei, pilar, certo? Isso aqui é o vão, espaço protético. Aqui vai vir 2 pônticos. Essa ponte fixa não é daqui, né? Aqui deu para ver que é 3 elementos, mas só para vocês entenderem. É essa de baixo. Então aqui viria quem? Os pônticos, que são os elementos que estão substituindo os dentes perdidos. Retentor. Retentor é o elemento que vai ser encaixado sobre o pilar. É o elemento artificial, não é? A coroa protética. Aqui eu estou vendo coping, né? Coping que a gente falou que é o metal, e porcelana por cima. Certo? Então o retentor vai encaixar sobre o pilar. Certo? Então toda vez daqui para frente, é por isso que a minha aula precisa ir assistindo para não perder o fio da meada. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de coping. Não vou falar mais isso. Toda vez que eu falar no coping, você já vai entender que é a subestrutura. Ó. É feito isso aqui, depois é aplicada a porcelana em cima. Aqui a porcelana já está aplicada. Então, lá na frente, quem assistiu a aula e ouviu eu falar em coping, já vai saber que é a infraestrutura metálica de uma ponte fixa. Que sobre o coping, obrigatoriamente, vai ser aplicado a porcelana. Certo? Coping pode ser unitário? Sim, verdadeiramente, pode ser unitário, tá? Ele pode ser unitário e pode participar de uma prótese fixa, certo? Lá atrás, nós falamos também em conectores, ó, né? Ó, conector corresponde às uniões soldadas, ou seja, as partes que unem o pôntico aos retentores. Nada mais é que isso aqui, ó. Entre um pôntico e um retentor, essa partezinha que vai ser soldada mais para frente, nós chamamos de conector, que está fazendo a conexão entre um pôntico e um retentor. O que está debaixo do retentor? Pilar. Tá bom? Bastante atenção nisso, que a gente pode cobrar dessa maneira em prova para vocês. Quem é quem? Próteses fixas. As próteses fixas estão divididas em 2 grupos, próteses unitárias e as pontes. Pode falar prótese, o pessoal fala muito com prótese fixa, mas como o próprio nome define como prótese fixa toda prótese que é cimentada, eu gosto mais da terminologia ponte, porque quando eu falar ponte, você sabe que não é um elemento unitário, é mais de um. Então é 2, 3, 4, 5, uma ponte de 10, 12 elementos, tudo bem? Eu prefiro essa terminologia. Prótese unitária, destinada a substituir parte da estrutura dentária perdida ou apenas a coroa. São os diversos tipos de coroas. Os diversos tipos de coroa. RME pode ser coroa.
RMF quer dizer restauração metálica fundida, ou outro tipo, né? Tá bom? Pontes fixas substituem anatomicamente e funcionalmente os dentes ausentes, são presas nos dentes vizinhos, nos pilares, né? Ou no espaço protético, olha aí. Tá bom? Prótese fixa, elemento constituinte de uma ponte fixa, ainda dando continuidade ao entendimento dos componentes. Uma ponte fixa convencional é constituída dos seguintes elementos: elementos de suporte principal, elementos de suportes secundários, tá? Elementos de suporte principais são os dentes que suportam a ponte, estão localizados ou situados nas extremidades. Uma ponte de 3 elementos. Os 2 elementos da extremidade são os 2 elementos de suporte principal. Desculpa, gente. Elementos de suporte secundário são os dentes ou raiz, não é só a coroa, não, a raiz também. Mas nós damos exemplos. Que ocupam as posições intermediárias entre os elementos de suporte principais. Vamos imaginar que eu tenho os 2 elementos principais aqui. Vamos imaginar assim, canino, canino. E aqui no meio eu tenho um incisivo central, ou uma raiz. Esse elemento vai ser de suporte. E eu vou fazer essa ponte fixa daqui, no lateral, esse central, central, lateral e esse canino. Vai ser uma ponte fixa de 6 elementos. Esse incisivo central que eu tenho aqui no meio, ou poderia ser o lateral, ele é um elemento de suporte secundário. Tudo bem? Classificação. As pontes fixas estão classificadas, a gente vai finalizar por aqui, tá bom? Para não cansá-los muito. As pontes fixas estão classificadas em segundo número de retentores. Quem são retentores? São aqueles dentes que vão ficar encaixados sobre os pilares. Eles podem ser simples, compostas ou em cantilevers. Vamos definir isso aqui bonitinho. Demorar um pouquinho, mas aqui você já vai ter um entendimento de planejamento desses tipos de prótese. Desse tipo aqui, basicamente, que eu já vou definir para ficar mais fácil. Quando eu tenho uma ponte fixa de 3 elementos, tem a ausência só de um elemento aqui no meio, incisivo central, lateral, incisivo central. Certo? Os 2 da extremidade são os pilares. Essa ponte ela é classificada como simples. Quando tem aquela segunda situação que eu falei, os 2 caninos, eu estou fazendo uma ponte fixa de 6 elementos, e que tinha um incisivo central, pode ser a coroa e pode ser só a raiz. Presta atenção, porque já caiu isso em prova, e nego não considerar a raiz como elemento intermediário. Tem que considerar, sim, como elemento biológico. Está lá a raiz. Tudo bem? Então, ela é composta. Tá ok? Essa segunda opção. E as próteses em cantilevers, quando tem uma extremidade apoiada em um ou mais suporte e a outra livre. Também pode ser chamada essa ponte de ponte com extremidade livre, ou em balanço, ou ponte suspensa. Vocês podem encontrar com essa terminologia. Vamos imaginar essa situação, não apavora. Paciente sentou na sua cadeira agora, seu João, e veio falando para você, assim, mostrou para você, doutor, tá faltando esse dente aqui. Aí você olha, tá faltando o primeiro molar. Primeiro molar, certo? Pelo conhecimentozinho pouco que você aprendeu hoje aqui comigo, nessa tarde de 2 de fevereiro, olhando assim, tá, tem a ausência do primeiro molar, você ia pensar assim, eu vou preparar o segundo premolar e o segundo molar, vou fazer uma fixa de 3 elementos. Vou bem devagarinho para vocês terem entendimento. Vamos de novo? Tem a ausência do primeiro molar. Pelo conhecimento que você adquiriu até agora, você falou, o Sidney falou que eu posso preparar os dentes vizinhos, então eu vou preparar o segundo premolar. Eu vou preparar o segundo molar e fazer uma fixa de 3 elementos, onde ela virá segundo pré, primeiro molar, segundo molar. Entendido? Beleza? Entendido até aí. Mas aí, ao olhar, você fala, poxa, se eu olho para o segundo molar, esse que você ia preparar, o dente está rígido, bonito, e aí dá aquela dó. Lembra da definição do Ronaldinho, que fala que nós somos as turmas radicais, os protesistas, falam, nossa, mas eu não queria preparar esse dente. Tudo bem, existe uma possibilidade. Você pode preparar os 2 premolares. Você pode preparar os 2 premolares
para segurar esse molar. Esse molar vai ficar suspenso. Os dois retentores vão ser nos dois premolares, vai ser uma ponte de 3 elementos. Primeiro premolar, segundo premolar e primeiro molar. Os três, a infraestrutura, os copos estão unidos. Então, os dois premolares vão segurar o molar, que vai ficar suspenso. Por isso que fala aqui, hein? Eu gosto mais do nome cantilever, mas pode ser ponto de extremidade livre, porque o molar está sozinho, em balanço, porque esse dente está em balanço, ele não está apoiado em ninguém. Nossa, professor, mas eu vou desgastar. O senhor falou que está com dó de desgastar um segundo molar, que está aí. Mas e aí eu vou desgastar 2 premolares? Mas está incoerente essa informação. Concordo com você. Eu acho que essa solução ela pode ser bem resolvida assim, quando chega essa situação e o paciente tem 2 coroas já posicionadas nesses 2 premolares. Você olha lá, as 2 coroas estão antigas, estão feias esteticamente, aí justifica propor para o seu João trocar os 3. Certo? Porque de todo jeito você ia cobrar 3 dele mesmo. Você ia cobrar o pré-molar, o molar e o outro. Fala, seu João, eu estou olhando aqui, esses 2 pré-molar, o senhor já fez essas 2 coroinhas antigas aqui, elas estão feinhas, né? Tá amarelo, tá parecendo metal. O senhor já não quer trocar também? Porque aí joga vende o seu peixe, né? E aí eu não preo, esse dente de trás está bonito. Claro que ele não vai entender por que você está, né? Mas ele vai saber isso, falar, esse dente de trás está bonito, o primeiro ou o segundo molar, eu não queria mexer nele. Eu queria deixar ele bonitinho. Então eu preparo esses 2, já tem que trocar mesmo, o senhor já tem que pagar, o senhor faz, e visto que o preço da outra é o mesmo. Então nós vamos fazer assim, eu vou tirar essas 2 coroas antigas, vou refazer, faço uma prótese presa nesses 2 com elemento suspenso. Deu para entender? Quando eu faço esse tipo de prótese, eu estou fazendo um planejamento para uma prótese em cantilever ou balanço. Ô professor, mas por que você está falando os 2 premolares não poderia ser 1 para 1? Não. Isso já é, então, planejamento de prótese fixa para vocês. Já estou matando aqui como planejar uma prótese fixa em cantilever. Em todas as situações que você pensar assim, deverá ter 2 retentores para 1 suspenso. A relação sempre tem que ser 2 para 1, em qualquer situação da boca, com uma exceção que eu já vou falar. Vamos entender dessa maneira? Para o planejamento das próteses do tipo de cantilever, que é uma prótese que tem um dos elementos suspensos, ou a extremidade desse lado para trás, ou para mesial, poderia ser o contrário, tá? O elemento suspenso poderia ser um premolar e ter 2 molares segurando. Isso que eu estou querendo dizer. Mas o que é importante você saber é que para preparar essa situação, precisa ter uma relação de 2 pilares para 1 ponte. Não pode ser diferente. Mas sempre, Sidney, eu nunca posso exacerbar, fazer diferente disso? Pode. Em uma única situação. Quando tiver ausência de um lateral, você pode usar o canino e fazer a relação 1 para 1. Prepara o canino para segurar o lateral. Aí vai estar a relação de 1 para 1. Só nessa situação de exceção. Todas as outras situações tem que ser a relação 2 para 1. Ficou claro? Deu para entender isso aí? Então, se a gente perguntar em prova, vocês já sabem fazer um planejamento para uma prótese em cantilever. É claro que precisa levar em consideração tudo isso que a gente falou. Os 2 dentes estão com 2 coroas ali antigas. Repetir? Vamos lá? De 1 para 1, né? Beleza. A de 1 para 1 só é aceita quando o paciente chega para você, o seu João sentou na cadeira e tem a ausência do lateral. Aí você fala, puxa vida, eu vou ter que preparar canino e o central? Não. Eu vou preparar só o canino, vou fazer uma ponte em cantilever. Vai ser presa, faço uma estrutura dos 2 elementos, mas a estrutura vai ser cimentada só sobre o canino. O lateral vai ficar suspenso. Teoricamente, ele vai ficar preso por metal por baixo, né? Mas ele vai ficar, teoricamente, ele não vai ter apoio no incisivo central. Deu para entender? Então, planejamento para próteses. Nós só vamos trabalhar com 2 planejamentos. Lá para frente, Sara, lá para frente, vocês vão ver, aí no momento oportuno, vocês vão aprender quantos dentes eu preciso para segurar tantos pontos. Não é momento aí. Vocês vão aprender a fazer, que isso é fundamental, qualquer dentista tem que saber isso. Quantos dentes eu preciso ter de pilar para segurar esse caso? Para resolver todas as situações da boca. Nós só vamos ter esse esquema de planejamento e esse de cantilever, para fazer os nossos planejamentos para as reabilitações
de ausências na boca do paciente. Um ano já matou, eu não vou passar mais. Então, mas essa força, desculpa que eu não consegui ver teu nome, não vou puxar ali de novo. Já está, por isso que eu preciso da relação de 2:1 para ser suficiente. Se eu colocar um dente só, se eu colocar naquela primeira situação, um premolar para segurar o molar, vai soltar. A hora que ele morder, no molar, pluf, faz a alavanca, está em suspenso e solta. Por isso que eu tenho que ter, para funcionar, para resistir às forças mastigatórias, a resistência de 2:1. Tudo bem? Estou com a intenção de parar por aqui para não apavorar muito vocês. Tá tranquilo, gente? Se alguém tiver... Professor, o senhor já postou os slides dessa semana? Não, ainda não. Normalmente eu não tenho postado os slides. Depois eu faço chegar através, até posso passar para o Edilei e ele passa para vocês. Porque postar tem que postar via PDF, né, tal. Mas eu não faço questão, se alguém trazer um pendrive, pode ser ele, e ele passar para vocês. Tá ok? Tudo bem, gente? Ninguém apavorou aí, não? E vocês vão perceber da agora para frente que a prótese é muito detalhezinho, né? Vamos conhecer esses elementos, muita coisinha. Não entendi. Pode abrir seu microfone aí. Eu entendi que você... pelo que eu entendi, que se você falou nessa de 1:1, não, por quê? Ah, tá bom, se não ia romper, se não ia ficar fraca essa força. Não, porque na relação de 1:1, na região de canino, o canino é tido, vocês sabem, vem ouvindo essa história faz tempo, como dente de maior ligamento periodontal, porque a raiz é mais longa, é o dente da esquina da boca, é o dente mais resistente. Então ele aguenta. Trabalhos mostram, né, não é o professor Sidney que está falando isso já vem sido defendido por outros professores, né, por outros autores e pesquisas, de que o canino aguenta sim, até porque o lateral é mais fraco, a incidência de força, né, nessa região, o paciente usa mais essa região para cortar e não para mastigar. Então, é permitido que se faça. Não pode fazer pré-molar para canino, tudo bem? É só nessa situação que eu falei, a ausência do incisivo lateral. Mas o canino, por essas características inerentes dele, ele aguenta sim, viu, Luiz Emílio? Bom, nós vamos parar por aqui, viu, gente? Eu tentei abrir a aula, mas não abriu ainda. Depois eu já pedi para o Edilei printar para mim, o pessoal que está presente. E no momento oportuno eu vou considerar a presença de quem estava em aula, tá ok? E até mais, então. Até a semana que vem. E estejam todos, espero que todos estejam com saúde. Abraço a todos, viu? Boa tarde para vocês, viu? Boa tarde, Ellen. Uai, Guilherme, por quê? Mas tudo bem, vamos voltar lá. Sempre pergunta na horinha, porque senão tá... Vamos voltar lá. O que você quer saber de 2 elementos constituintes? Abre o microfone aí, pode perguntar, tá? Vê direitinho o que você precisa saber. Tá dando para escutar? Tá bem baixo. Tá bem baixo. É que depois... É que não deu para entender depois que você falou sobre dos elementos de suporte principal. A partir daí. Uhum. Frente. Então, os dentes que suportam a ponte estão situados nas extremidades. Olha aqui. Toda ponte que tem 2 elementos só, você só vai ter essa situação na ponte fixa de 3 elementos. Certo? Certo. Esses dois, os pilares, os dentes que foram preparados, ou os suportes que estejam nas extremidades, essa ponte, então, esses 2 elementos são considerados elementos de suporte principais. Se tiver mais algum no meio, ele é considerado elemento de suporte secundário ou intermediário, tá bom? Uhum. Deu para entender? Deu. E os secundários? Os secundários ou intermediários aqui, assim, ó. Então eu tenho a situação de canino a canino. Vou fazer uma ponte fixa de canino a canino. Eu vou preparar os 2 caninos, mas eu tenho uma raiz no incisivo central. Vou usar essa raiz também, certo? Uhum. Vou colocar um elemento ali. Então, esse elemento é um elemento secundário ou intermediário. Ah, entendi. Entendido? Certo. Uhum. Na ponte de 6 elementos, os dois caninos vão ser os elementos principais,
de suporte principais, e de suporte secundário vai ser o incisivo central. Certo. Beleza? Obrigado. E depois desse do elemento secundário, tem mais algum dos constituintes? Não. Ah, tá. Certo, então. Porque o secundário é a mesma coisa que intermediário. Ah, tá. Tá Tá bom? bom, então. Obrigado. Ok. Mais alguma pergunta, gente? Se tiver gente aí, pode abrir o microfone, porque eu já estava fechando aqui até. Mas não tem problema. Ah, desculpa. Professor, Oi. só Eu só uma abri dúvida. aqui. Aham. Mais uma dúvida que surgiu agora. Que você falou dos elementos de suporte secundários, né? Que, no caso, por exemplo, pode ser uma raiz. Sim. Se eu tiver um espaço protético, que, por exemplo, eu tenho um dente que uma coroa sofreu uma fratura, manter a raiz ali desse dente vai ajudar na prótese, no caso? Sim. Manter ela, tratar assim? Sim. Espera aí só um pouquinho, que eu estou só viabilizando minha imagem aqui, aí eu já te respondo. Aham. Tá me... Agora, tá me... né? Isso. Estão me ouvindo bem? Oi? Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Sim, sempre que você puder preservar a raiz, desde que essa raiz esteja envolvida por osso, é a decisão mais acertada. Ela funcionará melhor do que você deixar ela ausente. Então, se ela tiver, vocês vão aprender. Mais para frente eu vou falar quanto de osso a raiz deve estar envolvida para que ele Aham. possa ser considerado útil e ela vai servir como elemento intermediário e mover adequadamente de uma maneira muito mais eficiente. Entendi. Certinho, então. Obrigado. Né? Tranquilo aí, gente? Mais alguma pergunta? Alguém mais? Tranquilo, então? Então, boa tarde para vocês, viu?